Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja celebra a festa da Natividade da Bem-aventurada Virgem Maria. O nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 23. O nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava desposada com um homem chamado José, da casa de Davi. E antes que eles vivessem juntos, eis que Maria apareceu grávida. José pensava que ela havia o traído. Por isso ele pensava em segredo abandonar Maria à sua própria sorte. E ele chegou a essa conclusão, de que iria abandoná-la à sua própria sorte. E porque ele era um homem justo, ele não quis cobrar os seus direitos. Por isso, então, ele resolveu abandoná-la secretamente. Enquanto José dormia, o anjo do Senhor se manifestou a ele em um sonho e disse-lhe: José, filho de Davi, não temas receber Maria por sua esposa, porque o filho que ela está esperando é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo. E tudo isso está acontecendo para que se cumpra a profecia que saiu da boca do profeta Isaías. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porão o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje estamos celebrando a festa de aniversário da bem-aventurada Virgem Maria. E hoje são propostas para nós duas leituras, ou uma ou outra, do profeta Miqueias, onde há um grande convite para se alegrar, uma pequenina cidade, se alegrar, porque dela sairia aquele pastor que iria reger toda a humanidade, de uma pequena cidade insignificante, que não tinha muitas coisas a oferecer, mas é justamente dali que sairia o pastor supremo de toda a humanidade. Ou também a carta de São Paulo aos Romanos, que vai falar da eleição. Aqueles que Deus elege, Ele purifica, Ele santifica e depois Ele envia. Quer dizer, Deus prepara os seus emissários, Deus prepara os seus mensageiros, ainda que às vezes essa preparação seja de modo, às vezes, muito sofrido também. Mas Deus santifica, Deus chama, Deus envia. Por isso, então, agora nós encontramos o dilema de José. O dilema. Quantas vezes eu e você tivemos que refazer a nossa história? E quantas vezes também teremos que refazer a nossa história e assim vamos experimentar uma solidão existencial, onde ninguém poderá dizer para nós, faça isso ou deixe de fazer. Chega um momento da experiência humana que cada um de nós experimentamos essa solidão existencial, onde eu e o Senhor, você e o Senhor, temos que tomar as nossas decisões profundas. E quantas vezes essas decisões são precedidas de momentos difíceis, depressivos, como aquele de Jesus, antes de ser morto, que ele também suou sangue. São Francisco, que passou horas e dias em uma gruta, pedindo ao Senhor que apresentasse a luz, que apresentasse o caminho que ele deveria seguir. E quantos santos passaram por essas experiências traumáticas, depressivas mesmo? Alguém que teve que refazer o seu casamento ou não, alguém que teve que refazer o seu sacerdócio ou deixá-lo, alguém que teve que refazer a sua vida consagrada ou deixá-la. São momentos difíceis, onde a pessoa sofre e ninguém pode dizer para a pessoa. A gente pode buscar até uma pessoa que nos acompanha espiritualmente, um companheiro que nos acompanha espiritualmente, alguém que esteja fora da situação para nos ajudar a discernir. Agora, decidir, aí é a pessoa na sua solidão existencial. É assim que eu compreendo o evangelho de hoje, porque José, ele se sentia traído, ele pensava que Maria tinha o traído e que aquele filho que ela estava esperando era de uma outra pessoa que não era dele. E ele não iria assumir essa paternidade. Se ele amasse Maria, ele deve ter passado por momentos muito difíceis,
Momentos traumáticos, sofridos, de noite sem dormir, sem comer, emagrece, a saúde quase fica abalada, a paz fica abalada, também a fé fica abalada, porque ele tinha que tomar uma decisão. Ele tinha que tomar essa decisão, mas pessoalmente, porque ele não podia revelar isso para ninguém. Então, quantas noites mal dormidas, quantas vezes ele deve ter ficado sem comer, quantas vezes deve ter sofrido no silêncio, mas ele tinha que tomar uma decisão, e ele tomou. Diz o nosso texto, por ele ser um homem justo, ele resolveu não requerer os seus direitos de homem traído, porque sua esposa ou sua noiva seria conduzida a uma praça pública como adúltera e poderia morrer também apedrejada. Ele não quis exercer o seu direito, ele resolveu outra coisa: vou abandoná-la em segredo, em silêncio. E ela será aquela mulher abandonada, aquela mulher que o seu marido não quis, e ela carregaria esse peso social a vida inteira como aquela que for abandonada. E ela seria entregue à sua própria sorte, para a humilhação da família e para a humilhação dela. Então José já tinha dado o seu veredicto: vou abandonar Maria em silêncio, em segredo. Porém, o Senhor tinha outros planos, o Senhor tinha outros projetos, o Senhor sonhava outra coisa para José. E naquele momento de confusão existencial, de confusão espiritual, José não tinha clareza para discernir. Por isso, então, ele selou o seu veredicto: eu vou abandonar Maria em segredo, em silêncio. Ela que se arranje. Mas o Senhor tinha outro plano. E é justamente depois do cansaço, quando o corpo se entregou ao sono, quando o veredicto já havia sido dado, é aí que entra o Senhor para desfazer os planos de José. José, não temas receber Maria como sua esposa. É a mesma palavra utilizada para os profetas de todos os tempos. Não tenha medo, não tema. Não tema receber Maria como sua esposa. A Jeremias o Senhor também disse: não tema, Jeremias. A Isaías o Senhor também disse: não tema, Isaías. A Oséias o Senhor vai dizer: não tema. A Maria o Senhor vai dizer: não tema. A Zacarias também, o sacerdote, o anjo disse: não temas, não temas. Porque a palavra do Senhor é sempre essa: não tema. E o importante é fazer a vontade do Senhor, mas para isso é necessário ter discernimento do Espírito. Para isso é necessário ter uma vida espiritual. Para isso é necessário ter uma familiaridade profunda com a palavra de Deus, para ser, aos olhos de Deus, um homem justo. Por isso, naquele momento, o Senhor intervém na decisão de José. E é o Senhor que vai dizer: não temas receber Maria como sua esposa, porque aquele que ela está esperando, aquele filho, é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo. O nome Jesus significa esse: Salvador do povo. E para se cumprir a profecia do profeta Isaías, que disse: eis que uma virgem conceberá, dará à luz um filho, e porão a ele o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Meus irmãos, minhas irmãs, quantas e quantas vezes eu e você temos que refazer a nossa história, refazer as nossas decisões, e não serão fáceis, porque ao refazer as nossas histórias, refazer as nossas decisões, às vezes vamos entristecer alguém, desagradar outro, às vezes nós mesmos também ficaremos entristecidos e em crise. Mas sempre é necessário, porque assim a vida é uma dinâmica. Não tema, José. É a palavra que é dita para mim e é dita para você. O importante é que cumpramos a vontade do Senhor. Isso sim, esse é importante, mas para isso é necessário o discernimento do Espírito. José despertou do seu sono. José despertou da sua angústia. José despertou da sua depressão. José despertou do seu medo e tomou Maria como sua esposa e a levou para casa. Não tenhamos medo também de tomar as decisões necessárias, com a graça de Deus, desde que estamos cumprindo a vontade do Senhor. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Nossa Senhora, Mãe de todos os cristãos, rogai por nós. Paz e bem.